colega vereadores, internauta, cidadão presente ao recinto desta casa, boa noite. Neste momento, declaro aberta a 20ª sessão ordinária do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da sexta legislatura da Câmara Municipal de Porto do Mangue, realizado no dia 25 de setembro de 2019, às 19h30. Neste momento, eu passo a palavra à questão da data nesse momento eu passo a palavra para o secretário fazer um relato breve, já que a gente é com atraso, dos vereadores presentes. Boa noite, senhoras e senhores, vereadores, auditório aqui presente e os internautas que nos ouvem. Ponto da 20ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da Câmara Municipal de Porto do Mangue, para o biênio 2019-2020, 25 de setembro de 2019. Presidente Juscelino Gregório, vice-presidente Nivaldo José Cristino, primeiro secretário João Cirilo de Brito, segundo secretário Jean de Almeida Maia. Vereadores Alciane Rodrigues de Souza dos Santos, vereador Carlos Augusto Florencio Maia, vereador Clécio Felipe Santana, vereador Jailson Fernandes, vereador Isidro Gonçalves Monteiro Júnior. Ok, obrigado, secretário, colega vereador João Cirilo. Colega vereador, cidadão presente, internauta, como itens da pauta, como determina o artigo 205 do nosso regimento interno, essa sessão é uma sessão especial de análise de contas do anterior gestor desse município, exercício 2012. Então, com base nesse mesmo dispositivo regimental, a sessão especial se destina exclusivamente para avaliação e julgamento dessas contas. Recebi desta casa o parecer prévio do Tribunal de Conta do Estado do Rio Grande do Norte sobre as contas do exercício que mencionei. Esta casa notificou o ex-prefeito Francisco Gomes Batista para que o mesmo se manifestasse sobre este parecer. O mesmo apresentou defesa a esta casa. Então, fazendo aqui um breve resumo, eu passo a palavra ao secretário, o qual autorizo fazer a oração do Pai Nosso, e depois ele estará lendo a sequência das matérias que vão ser analisadas por esta casa. Secretário João Cirilo, para a oração do Pai Nosso, e posteriormente estará lendo a matéria. Convido todos a ficar de pé para rezarmos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém.
Processo número 006057 de 2013, Tribunal de Contas. Francisco Gomes Batista, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe por seu procurador infracinado, vem à presença de Vossa Excelência em atenção ao ofício número 42 de 2019 da Câmara Municipal de Porto do Mangue, a apresentar defesa prévia em razão do julgamento das contas do município de Porto do Mangue, RN, pelo Tribunal de Contas do Estado referente ao exercício financeiro de 2012, pelos fatos e fundamentos que possa a expor. Primeiro, síntese fática. Trata-se de procedimento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, tendo por finalidade a apreciação de contas do chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor Francisco Gomes Batista, referente ao exercício de 2012. Passado o trâmite procedimental, inclusive com a apresentação de defesa pelo chefe do Poder Executivo, bem como análise conclusiva emitida pelo Tribunal de Contas, foi emitido o parecer prévio pela senhora conselheira relatora Maria Adélia Salles, favorável à aprovação das contas com ressalvas, ocasião em que foi proferido acórdão, acolhendo por unanimidade os termos do parecer. Ato contínuo. Referido acórdão foi enviado ao Legislativo Municipal para apreciação, momento em que deve ser mantida a aprovação das contas com ressalvas, nos termos da avaliação técnica emitida pelo corpo instrutivo do Tribunal, bem como do parecer prévio emitido pela excelentíssima senhora conselheira relatora Maria Adélia Salles. Segundo, quanto à manutenção do acordo do Tribunal de Contas que julgou pela aprovação das contas com ressalvas referente ao exercício de 2012. Algo que denote dolo em má-fé por parte do notificado ou que tenha esta capacidade de gerar qualquer tipo de dano ao erário. As contas do município de Porto do Mangue referente ao exercício de 2012 foram devidamente prestadas, inclusive instruídas com os documentos básicos necessários e exigíveis à sua análise. Além disso, como dispõe o parecer prévio emitido pela senhora conselheira relatora Maria Adélia Salles, as contas anuais que integram o relator anual do município de Porto do Mangue contém as informações exigidas para análise sobre a observância às normas constitucionais, legais e regulamentadas na execução dos orçamentos públicos municipais. Apesar de verificadas algumas falhas, como a não estimativa da receita orçamentária pelo valor bruto, não registro de saldo de dívida ativa, divergência na apuração dos saldos da dívida fundada e inconsistência na apuração do saldo patrimonial. Mestre esclarecer que são insuscetíveis de condicionar a reprovação das contas. As falhas encontradas no relatório de auditoria de contas anuais são meramente formais, não constituindo óbice para aprovação
das referidas contas. Posto que a documentação apresentada está de acordo com as normas e regulamentadas, demonstrando a regulação, aplicação dos recursos. Assim, é necessário considerar que as obrigações principais foram devidamente cumpridas, pelo que, tratando-se de falha isolada, é possível de aprovação com ressalvas da matéria, se não vejamos. Ementa. Direito financeiro, prestação de contas da gestão fiscal relativa ao exercício 2012. Atraso de um dia na publicação de RGF, falha isolada no exercício, ausência de má-fé ou prejuízo, aprovação com ressalva, vistos relatados. E discutido estes autos sobre a análise da gestão fiscal da Câmara Municipal de Vila Flor, exercício 2012, nos moldes exigidos pela Resolução número 022/2011 do Tribunal de Contas do Estado, e em dissonância com os posicionamentos do corpo técnico da DAM e do Parque Especial Acordam. Os conselheiros, nos termos do voto proferido pelo conselheiro relator, julgar pela regularidade com ressalvas das contas da Câmara Municipal de Vila Flor, exercício 2012, nos termos de artigo 74 da Lei Complementar número 464/2012, sobre responsabilidade do senhor Hilton Felipe de Oliveira, devendo o órgão jurisdicionado ser comunicado para derovante atender aos prazos das publicações dos relatórios de gestão fiscal. Sala das Sessões, 12 de abril de 2016, ata da sessão ordinária, número 012/2016. De 12/4/2016, acórdão no Tribunal de Contas, solicito o senhor conselheiro presidente Renato Costa Dias e os conselheiros Marco Antônio de Moraes Rego Montenegro, em substituição legal, e Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, decisão tomada por unanimidade. Observe, doutos parlamentares, a inexistência de qualquer ilegalidade na prestação de contas pelo exercício municipal, de modo que deve ser mantido o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas em sua integralidade. Desse modo, o julgamento das contas pela irregularidade somente irá advir quando há situação em que a conduta do responsável ou os danos provocados sejam igualmente graves, o que não ocorreu no caso em comenta. Não obstante ter sido demonstrada a legalidade quanto da prestação de conta, cumpre destacar que inexistiu a intenção de praticar qualquer ato contrário à lei. Tanto é verdade que a unidade técnica não apontou a existência de má-fé, não constituindo as falhas apontadas motivo suficiente que impeça a aprovação das contas. Diante de exposto, vê-se que a
reprovação das contas está condicionada à existência de fatos contrários às boas práticas administrativas, o que inexiste no processo, caso posto que apenas ocorreu uma mera irregularidade, incapaz, portanto, de condicionar a reprovação de contas prestadas pelo exercício municipal. Caso Vossa Excelência decretem a reprovação, as contas devem ser expostos seus motivos apontados para a reprovação, qualquer que seja a sua natureza, substituindo questão jurídica para ser válido. Pois se o único motivo apontado para a reprovação seja objetivamente sucinto por meio de interesse pessoal, impõe-nos concluir que o decreto que se baseia unicamente nesse motivo está viciado e não mais pode embasar a rejeição das contas porque subdano. Por conseguinte, se o decreto que reprova as contas possui vício insanável de motivação, as contas devem ser consideradas não julgadas passível de intervenção judicial para tanto. Assim, é inquestionável a regularidade das referidas contas, uma vez que o parecer aponta meras irregularidades e improbidade que não comprometem a sua regularidade. Terceiro, requerimentos. Diante do acima exposto, em razão dos fatos e fundamentação acima exposta, mediante a inexistência de má-fé do gestor ou qualquer atitude tendente a trazer prejuízo ao erário, bem como em atenção ao acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em consonância com o parecer da excelentíssima senhora conselheira relatora, doutora Maria Adélia Salles, conclama pela manutenção da decisão que julgou pela aprovação das contas prestadas pelo Executivo Municipal referente ao ano de 2012. Neste termo, pede deferimento por domingo 29 de agosto de 2019, o advogado Carlyle Augusto Negreiro Costa. Colegas vereadores, cidadão presente, lida a defesa do senhor prefeito, ex-prefeito Francisco Gomes Batista, após a notificação e o direito de ampla defesa assegurado por esta casa, temos acostado a esta defesa a manifestação da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Porto do Mangue, a qual, na realidade, já está o decreto, projeto de decreto legislativo, o qual foi já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, mas, neste momento, após lida a defesa do ex-prefeito, eu faculto a palavra aos colegas vereadores que quiserem se manifestar, fazer a sua fala por até 5 minutos. Então, o colega vereador que quiser usar a palavra está com a oportunidade. Algum vereador quer
Usa a palavra, nós passamos direto para leitura do decreto, do projeto de decreto legislativo. Tendo um vereador que queira se manifestar, vou passar a palavra. Se não, projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo da Comissão de Constituição e Justiça. Secretário João Cirilo lerá o decreto. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final. Projeto de Decreto Legislativo número 01, de 25 de setembro de 2019. Dispõe sobre a reprovação das contas anuais do município de Porto do Mangue, relativas ao exercício de 2012. Decreto. Artigo 1º. Fica reprovada as contas anuais do município de Porto do Mangue, RN, relativas ao exercício de 2012. Artigo 2º. Integra este decreto legislativo o relatório e o parecer emitido pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final. O poder do egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, com a recomendação pela aprovação com ressalvas das contas do prefeito municipal de Porto do Mangue, RN, referente ao exercício de 2012. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos ao projeto de decreto legislativo número 01 de 2019. Senhores vereadores, considerando o relatório anual referente ao ano de 2012, considerando o processo número 006057 de 2013, do egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, exarado via acórdão número 8 de 2019 do Tribunal de Contas, o qual emite parecer recomendando ao Poder Legislativo Municipal de Porto do Mangue pela aprovação com ressalvas das contas do Prefeito Municipal de Porto do Mangue, relativas ao exercício 2012. Considerando os levantamentos realizados pelos membros da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, sobre a recomendação contida no parecer prévio do egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, sobretudo mencionando ressalvas, entende esta comissão pela rejeição das mesmas. Com fulcro do disposto do artigo 35, inciso 8, alíneas A, B, C e D da Lei Orgânica de Porto do Mangue, Rio Grande do Norte, e dos artigos 202 a 205 do Regimento Interno da Câmara Municipal, opinamos pela rejeição das referidas contas, elaborando o presente projeto de decreto legislativo com o objetivo de nortear os trabalhos de deliberações pelos ilustres vereadores. Entende essa comissão que no bojo do parecer do Tribunal de Contas, bem como na própria defesa do ex-gestor, consta que, mesmo tendo o ex-gestor sido notificado a apresentar argumento de defesa, o mesmo não usou dos argumentos necessários a sanar as ressalvas constantes no parecer. Assim, após a análise das contas, o relatório da comissão submete o presente projeto de decreto legislativo ao crivo dos pares, para que, após a análise de cada um, através do voto,
aprovem o presente projeto de decreto legislativo pela rejeição das contas, por Dumang, RN, em 25 de setembro de 2019. Colegas vereadores, após ter sido lido, projeto de decreto legislativo da Comissão de Constituição e Justiça, plenário para conhecimento de todos os vereadores, cidadão e internauta, que ora nos assiste, eu quero aqui oportunizar mais uma vez algum vereador que quiser se manifestar, porque após a manifestação a gente colocamos em votação para encaminhamento de votação, líder de governo, presidente de partido, os membros da comissão, se quiserem se manifestar, para a gente colocar em votação, porque na hora do voto, eu acho que o voto deve ser taxativo. Sim ou não? Sim ao projeto de decreto legislativo ou não ao projeto de decreto legislativo. O vereador quer usar a palavra? Não tendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, conforme o nosso regimento interno, eu começo a fazer a chamada nominal para que cada vereador manifeste o seu voto, manifestando-se sim ao projeto de decreto legislativo e não ao projeto de decreto legislativo da Comissão de Constituição e Justiça. Primeiro vereador, pela ordem alfabética, em votação nominal, a votar o vereador Aclésio Felipe Santana. É sim ou não? O vereador está com a palavra para manifestar seu voto. Sim, vereador, sou a favor do decreto legislativo. Ok, vereador. Também chame em seguida o segundo vereador a votar pelo ou contra o projeto de decreto legislativo. Vereador Alciene Rodrigues de Souza dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, os inautas que nos assistem, auditório aqui presente, uma boa noite. Eu voto a favor do decreto da comissão CCJ. Ok, vereadora Alciene. Também chamo e dou a palavra ao vereador Carlos Augusto Maia para manifestar o seu voto. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, nobre colega vereador Alciene, senhores e minhas senhoras presentes, os internautas que nos assistem através da webcâmara, o meu voto é sim pelo projeto de decreto legislativo, senhor presidente. Seguindo a sequência da chamada, eu convido o vereador Isídio Gonçalves para fazer o seu voto. Boa noite a todos, nobres colegas vereadores, auditório presente, internautas, todos que nos assistem. Meu voto é sim, senhor presidente, ao projeto. Vereador Isídio Gonçalves. Sequência ainda, eu convido o vereador, secretário João Cirilo, a pronunciar o seu voto. Voto sim pelo projeto, pelo decreto legislativo. Também, em seguida, o sexto vereador a se manifestar é o vereador Jailson Fernando. Como é que vota o vereador? Senhor presidente, nobres colegas vereadores, auditório presente, todos que nos assistem TV Câmara. Meu voto é sim pelo decreto legislativo. Também eu concedo a oportunidade para que o vereador Jean Maia manifeste o seu voto. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, internautas que estão nos assistindo. Meu voto é não quanto ao projeto de decreto legislativo. Em seguida, pela ordem de votação sobre a questão do projeto de decreto legislativo da Comissão de Constituição e Justiça, eu quero aqui fazer menção
do dispositivo da nossa lei orgânica para manifestar o meu voto. Artigo 35 de nossa lei orgânica, inciso 8º, a linha D. Diz o seguinte: rejeitadas as contas serão imediatamente remetidas ao Ministério Público para os fins de direito. Antes de manifestar o meu voto, mesmo já constando na sequência de votação 6 votos, que seria suficiente, não me absterei de votar, sem nenhum pesar, nenhuma intranquilidade por fazer isso, porque o vereador nessa casa ele tem liberdade de fazer o seu voto como bem lhe convier, apesar de não alterar o resultado, e também deixar claro para o cidadão de Porto do Mangue, internauta, sobre a posição dos vereadores do Poder Legislativo de Porto do Mangue sobre as contas exercício 2012 do anterior prefeito Francisco Gomes Batista. Quero ressaltar que o fato de se manifestar contra as contas não atesta má conduta de nenhum gestor. Simplesmente o Tribunal de Contas, identificando essas irregularidades, a qual na defesa do advogado de defesa do senhor Francisco Gomes Batista, o Carlyle, ele menciona por diversas vezes, se analisarmos, que houve irregularidade, sim. Então, por falta de conhecimento técnico, porque o órgão, o Tribunal de Contas é um órgão técnico que ele analisa, emite opinião, ele não julga. Quem tem o poder de julgar as contas é o Poder Legislativo, mas não fica com a última palavra, porque nenhum cidadão está preso a essa casa, como diz mesmo a linha D do artigo 35, inciso 8º de nossa lei orgânica, será remetida ao Ministério Público, que entendendo que deva aprofundar-se o processo, encaminhará, oferecerá denúncia à Justiça, a Justiça analisará, caso identifique que não houve irregularidade grave, automaticamente refutará a decisão desta casa. Então, nesse sentido, o meu voto é sim. Voto sim pelo projeto de decreto legislativo. Neste momento, eu quero, sem delonga, passar a palavra para o colega vereador Nivaldo José Cristino, para manifestar o seu voto. Colega vereadores, neste momento, estando, como já foi lido, a questão da presença, todos os vereadores presentes, manifestado como requer quórum qualificado para esse tipo de votação, manifestado os votos dos 9 parlamentares, ficando o placar 7-2 pela aprovação do projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo aprovado por 7 votos. Assim, por maioria qualificada de 2/3, nesse caso, 2/3 mais 1, dos membros da Câmara Municipal, as contas do ex-prefeito Francisco Gomes Batista, relativo ao exercício 2012, fica considerada rejeitada pela Câmara Municipal de Porto do Mangue. Esta presidência, em atendimento à lei orgânica municipal e ao regimento interno, fará devida comunicação ao egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e ao Ministério Público para as providências que julgarem necessárias. Portanto, 9 colegas vereadores, não tendo mais nada a tratar, em nome de Deus, da Constituição Federal, Estadual, da Lei Orgânica de nosso município e do regimento interno dessa casa, declaro encerrada a sessão de hoje.